Olá, que tal? Eu me chamo Wagner Monteiro e eu sou assessor de língua espanhola aqui do Sistema Positivo de Ensino. E nós faremos hoje aqui, para o sétimo ano, para vocês do sétimo ano, uma live de revisão de língua espanhola referente ao livro de atividades, o volume 2, capítulos 3 e 4, páginas 29 e 30 e trilhas do on. Então nós usaremos aqui o livro de atividades e o positivo on, esse material que está disponível para vocês. Sim? E aqui nós trabalharemos então nós vamos revisar aqui características físicas, ou seja, descrição física e também os verbos de câmbio, esses verbos de câmbio de estado, de troca de estado, né, que são extremamente importantes em espanhol e que têm particularidades aqui se nós traçamos parâmetros, se nós fazemos aqui uma comparação com o português, sim? Então, aqui nós sempre ressaltamos, vejam o vídeo, pausem aqui, voltem, algo que não foi entendido, volta para um pouquinho antes, né? Reveja, pausa, refaz a atividade para que esse aprendizado seja genial. Então, vamos começar. Vamos começar aqui. Então, nós temos na imagem de número 1, aqui no positivo on, nessa seção de sondagem. Vamos dar uma olhada aqui. Então, lê um reportaje acerca da vanidade entre os varones mexicanos, ou seja, entre os homens mexicanos, e em seguida contesta as perguntas 1, 2 e 3. Sim? Então nós temos aqui, em la actualidad, os homens são mais vanidosos que as mulheres? Será que tem mais vaidade, mais vanidade aqui entre os homens que as mulheres? Vamos dar uma olhada aqui. Então, neste fragmento aqui que aparece de um texto mexicano. ¿Sabías que al 55% de los hombres mexicanos les preocupa más el hecho de tener canas que la calvicie? Canas, canoso, el pelo canoso, ou seja, preocupa mais o fato de ter o cabelo grisalho, inclusive mais do que a própria calvície. Olha que dado interessante aqui. Pues, aunque parezca increíble, embora isso pareça incrível, né? Así lo es, o por lo menos esos son datos que arrojan el estudio del mercado en México que realizó Odio, la empresa japonesa que tintes de cabello e barba para caballeros, né? De tintes de cabello e barba para caballeros, ou seja, uma empresa aqui japonesa focada na tinta, né? De tingimento, né? Tanto de cabelo como de barba, né? Y es que, según dicho estudio, segundo este estudio, en nuestro país más del 50% de los hombres de 40 a 60 años tiene canas en el cabello, ou seja, en el pelo, né? E la barba. Ou seja, nos homens de 40 a 60 anos, né, mais aqui de 50% tem o cabelo grisalho, né? Siendo el 55% el porcentaje de hombres que lo tiene y solo el 27% atiende la calvície. Sim? Ou seja, 55% desses homens tingem o cabelo e só 27% que tem a calvície. Então isso mostra como a preocupação maior aqui dos homens mexicanos é justamente, né, com esse cabelo grisalho muito mais do que com a calvície. Sim? E agora nós vamos para as questões aqui então. Nós vamos aqui então para a imagem de número 2. Nós temos basándote en la lectura del texto, señala verdadeiro, V para verdadeiro ou F para falso. Vamos dar uma olhada aqui então. Então nós temos que mais del 50% de los hombres mexicanos tiene canas en el pelo, né? Então, não, porque nós estamos pensando aqui num público de 40 a 60. Ele não fala que isso contando com todo o público, todos os homens mexicanos, né? As pessoas têm o cabelo grisalho. Mais de 55% dos homens mexicanos, eles se preocupam mais com o fato de ter canas que la calvície, mas não que seria aqui tiene canas en el pelo. Tá? Então aqui por isso seria F. Seguindo, todos os homens se preocupam mais com o hecho de ter canas, que com la calvície. Então aqui isso também é falso, porque aqui está que seriam todos os homens, e não é todos os homens que se preocupam mais. Tem uma porcentagem que aparece aqui no texto, né?
Depois a terceira. Muchos hombres mexicanos têm a costumbre de teñirse el pelo. Isso é verdadeiro. Muitos têm esse costume. Isso está aqui presente nessa parte do tingimento do cabelo, né? Então isso sim é verdadeiro. Em Japão, os homens não suelen ser vanidosos? Não, de forma alguma, né? Isso não está presente, que os japoneses não são vaidosos, isso não nem faz sentido, né? Esse ponto não é discutido no texto, então isso é falso. E mais del 50% de los hombres mexicanos têm canas en el pelo entre os 40 e os 60, exatamente, mais de 50% eles têm o cabelo grisalho entre 40 e 60. Então, por isso que a alternativa correta aqui seria a letra B. Então, deem uma olhada de novo no texto, voltem, confiram se é isso mesmo que vocês tinham feito, qualquer coisa vocês refazem a atividade, sim? Então, agora, depois aqui dessa imagem número 2, nós já vamos para mais uma questão. Nós vamos aqui, então, da sequência na imagem de número 3, aqui no Positivo 1, nessa seção de sondagem. Então, en el reportaje se destaca a locución tener canas. Essa estrutura poderia ser traduzida ao português brasileiro como... Então aqui, vamos dar uma olhada. Ter entradas no cabelo, ter caspa, perder o cabelo, ter o cabelo curto? Não. Nenhuma dessas alternativas ela funciona aqui com a opção de tener canas. Tener canas é ser grisalho. Nós podemos dizer também que uma pessoa, por exemplo, alguém tem el pelo canoso, escanoso. Só por dizer que escanoso tem el pelo canoso, nós já estamos dizendo que essa pessoa tem canas. Ou então dizemos que tem canas ou que tem el pelo canoso, né? E isso funciona, vocês podem agora pensar, inclusive, em pessoas que vocês conhecem que têm esse cabelo grisalho, pessoas, tanto homens como mulheres, que têm canas, homens com canas, mulheres com canas que têm canas, né? Então, aqui o que funciona seria a letra D, ser grisalho, e nós já vamos para a próxima imagem. E nós vamos aqui para a próxima questão, e é muito importante aqui na imagem de número 4 nós pensarmos sobre isso do verbo tener canas e a conjugação do verbo tener, né? Que yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Além disso, nós podemos também utilizar, quando estamos falando de descrição física e com características do cabelo, del pelo, nós podemos usar o verbo llevar, que vamos conjugá-lo. Então, yo llevo, tú llevas, él lleva, nosotros llevamos, vosotros lleváis, ellos llevan. Bem, aqui com o verbo llevar também nós podemos dizer que lleva el pelo largo, tiene el pelo largo, lleva el pelo largo, tiene el pelo corto, lleva el pelo corto, né? Lleva el pelo rubio, né? Tiene el pelo rubio. Então nós temos aqui essa dupla possibilidade de usar tanto o verbo tener como o verbo llevar para falar aqui de características com o cabelo, ou, por exemplo, também com barba, lleva gafas. Esse verbo llevar é muito utilizado em descrição física, sim? Então, por isso aqui, tener canas não funciona beber canas, haber canas, comer canas ou realizar canas. O que funciona aqui é llevar canas. Esse verbo importantíssimo que vocês aprenderam, estão revisando hoje aqui nessa live de revisão, né? Esse verbo importantíssimo que é o verbo llevar e que se usa em diferentes contextos, sim? Em contextos tanto com roupa como com descrição física, sim? Então, dito isso, nós vamos agora para a próxima pergunta. Mais uma vez aqui, então, na imagem de número 5, nós temos aqui a opção que completa corretamente a laguna de la frase vosotros e tener canas en el pelo es. Então, mais uma vez, vamos conjugar aqui o verbo tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. E o vos aqui também, se nós pensamos no vos rioplatense, vos tenés, sem i, né? Só tenés. Bem, então, o que acontece aqui, né? Esse verbo que é um verbo irregular e que nós utilizamos o verbo tener em diferentes contextos. Por exemplo, nós podemos dizer, tengo dos hijos, minha hermana tiene 30 años. O verbo tener, isso de falar de posses, né? Ele é muito utilizado em muitos contextos diferentes, sim? Então, aqui, vosotros, aqui a conjugação que eu já tinha colocado seria tenéis, né? Vosotros e vosotras tenéis canas en el pelo. Vosotros tenéis canas en el pelo? Então, muita atenção com essa conjugação do verbo tener, porque ela é uma conjugação irregular, ela tem irregularidade, o verbo tener não é um verbo regular, né?
tem, inclusive na primeira pessoa, isso de tengo com G, né, la re, e depois ela segue sem o G, né? Tienes, tiene, tiene, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen, sim? E aqui também uma outra atenção é que na segunda e na terceira pessoa nós temos tienes e tiene, mas no nosotros e vosotros nós temos tenemos e tenéis, sem essa irregularidade de ie. Sim? Porque, embora nas outras pessoas, né, do tu, usted, e na forma ustedes tenha tienes, tiene e tienen com ie, isso nunca acontece, essa irregularidade nunca acontece em nosotros e vosotros. Ela sempre se mantém sem esse câmbio vocálico. Por isso, aqui a alternativa correta é tenéis, a letra A. E nós vamos aqui agora então para a imagem de número 6 e nós temos completa los huecos com convertir-se em ou llegar a ser de la caja según corresponda. Então, bem, vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos várias frases que acontecem que acontece aqui, que vocês vão fazer atividade. Então, vamos dar uma olhada. São dois verbos de câmbio. Então, o que vocês têm aqui, convertir-se, chegar a ser. Vocês têm que completar com ha llegado a ser, se ha convertido, chegar a ser, se convierte e se convirtió, né? Então, dois verbos importantes que, em geral, convertir-se em demonstra uma transformação muito mais rápida e sem esforço, sem um determinado esforço. Por exemplo, Paris se ha convertido em uma fiesta durante um momento, né, com celebrações, né? Llegar a ser, por exemplo, mi hermano llegó a ser abogado com muito estudo, llegó a ser juez com muito estudo, né? Então, são verbos que têm essa particularidade, essa diferença. Llegar a ser não tem preposição, convertir-se em tem preposição. Então, aqui vocês têm 5 frases para dar uma olhada nessa diferença entre os dois, completar para o vídeo. Agora é importantíssimo que vocês parem o vídeo, façam atividade e depois nós vamos ver a correção, sim? Então, para aqui o vídeo e nós já vamos para a imagem de número 7. Na imagem de número 7, nós temos aqui, analiza as afirmações e señala as que estão correctas. Reescribe as linhas as frases que contêm errores, corrigindo-las, né? Então aqui vocês têm que dar uma olhada se elas estão corretas, verificar se elas estão corretas, echarles um vistazo, né? E depois corrigir se vocês acharem que elas estão incorretas. E nós vamos ver depois, discutir por que cada uma está correta, por que cada uma está incorreta. E aqui vocês também têm que parar o vídeo, tentar fazer atividade para depois voltar. E não se esqueçam, aqui é importante, que nós temos que pensar que em muitas situações, em português, nós pensamos nesses verbos de câmbio como ficar, como se fosse o verbo ficar. E em espanhol, não, são vários verbos utilizados para indicar mudança. Inclusive, muitas vezes, se tornam pronominais, eles têm essa transformação, inclusive, de transformar-se em um verbo pronominal, como é o caso do verbo converter-se em, né? E vocês também podem, algo que pode gerar dificuldade, que em muitos casos podem se usar diferentes verbos para situações similares. Nós vamos ver depois que em muitas situações você pode usar o poner-se, o volver-se na mesma situação, e isso pode gerar alguma confusão. Por isso que é muito importante nos verbos de câmbio pegar as tabelinhas, conferir, tentar praticar, porque só assim que a gente consegue aprender esse conteúdo tão diferente, né? Que é um conteúdo bastante diferente do português. Sim? Isso além da variação, que às vezes em determinados países se usam outros verbos, na Espanha se usam alguns mais, na Argentina outros. Aqui os tempos verbais com os verbos de câmbio também, porque na Espanha você vai usar muitas vezes se ha puesto rojo para o verbo poner-se, mas num país hispano-americano como a Argentina, se puso rojo, ou seja, o mesmo verbo, mas com conjugações diferentes. O pretérito perfeito em um, o pretérito indefinido em outro. Então, tem uma variação aqui importante no uso desses verbos, sim? Então agora eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, fazerem a atividade com calma, isso é muito importante, para que agora nós possamos ir para a correção. Então vamos para a correção, chicos! E nós vamos aqui, então, para a imagem de número 8, para uma correção. Então, vamos dar uma olhada aqui. Completa los huecos com convertir-se em ou llegar a ser de la caja, según corresponda. E temos aqui ha llegado a ser, se ha convertido, llegar a ser, se convierte e se convirtió. Vamos dar uma olhada.
Então, aqui, Margarida se ha convertido em uma mulher muito trabalhadora, ou seja, ela não era uma mulher muito trabalhadora e se ha convertido, assim, de repente, nós temos isso mais, ou se ha convertido algo que não é tão duradouro, não foi com muito esforço. Ela era uma mulher mais perezosa, agora é trabalhadora. Então, se ha convertido, ela se deu conta disso e rapidamente se transformou, se ha convertido em uma mulher muito trabalhadora, né? Aqui não poderia ser chegar a ser, chegou a ser em uma mulher. E nós temos a preposição em, então seria impossível chegou a ser em uma mulher muito trabalhadora também por causa disso, por conta da preposição. Depois, Pio XII se convirtió em Papa en el año 1939. Então ele não chegou a ser, não houve esforço, porque embora ele fosse um cardenal, um cardeal, um padre antes, mas a partir de uma reunião entre os papas que alguém do nada se transforma em Papa. Então aqui por isso, e temos a preposição também, então se convirtió em Papa en el año 1939. Então o que funciona aqui é o verbo convertir-se em. Depois, Carmela trabalhou duro hasta llegar a ser a diretora del colegio. E aqui o esforço, o verbo llegar a ser, ele denota esforço. A pessoa com muito esforço, pouco a pouco, não uma transformação momentânea, pouco a pouco chegou a ser. Então ela trabalhou duro hasta llegar a ser a diretora del colegio. E não tem a preposição em, por isso llegar a ser. Em Noches de Luna Llena, Quasimodo se convierte em hombre lobo. Então, aquele se convierte, tem uma lua cheia, ele se transforma em homem lobo. Não, e aqui, então, como tem a preposição também, convertir-se em. Em Noches de Luna Llena, rapidamente, ele se convierte em hombre lobo. E Javier Bardem, o ator famoso, ator espanhol, né, ha llegado a ser uno de los actores espanhóis mais famosos. Ha llegado a ser uno, não tem a preposição em aqui, ele ha llegado a ser porque foi com muito esforço, uma carreira que começou muitos anos antes e com muito esforço, com muitas películas, com muito esforço e muitas películas, ele chegou a ser uno de los actores espanhóis mais famosos de todo o mundo. Sim? Então, aqui essa diferença de esforço com chegar a ser e algo mais rápido, essa transformação que é rápida, com ele convertir-se em. Sim? Então, aqui reveja essa atividade, muito importante, porque é um exercício que não é um exercício tão fácil, vocês têm que parar aqui, conferir se fizeram corretamente, para que a gente vá para a última parte da correção. Sim? Então, para aqui o vídeo, reveja a atividade e vamos para a última imagem. E nós vamos aqui então para a última imagem, a imagem de número 9, nós temos analisa as afirmações e señala as que estão correctas. Reescribe em las líneas as frases que contêm errores corrigiendo-las, aqui na imagem de número 9, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Então nós temos, convirtieron el antiguo hospital em um hotel. Então, essa primeira, ela está totalmente correta, porque eles transformaram o antigo hospital em um hotel. E aqui está correto que está convirtieron en, né? Convertir-se em, converter o antigo hospital em um hotel, não é necessário fazer uma correção, né? Então, essa primeira aqui está correta. Depois, me volvi muito triste quando supe a notícia. Qual a diferença aqui? Por que é correto? Seria me puse muito triste quando supe a notícia. Porque volver-se, nós podemos utilizá-lo com os mesmos adjetivos como o verbo poner-se, mas há uma diferença entre eles. O verbo poner-se é um câmbio de estado muito mais momentâneo. Poner-se triste, poner-se colorado, né? Poner-se rojo de vergüenza, poner-se rojo colorado, isso é poner-se. Aqui a pessoa, ela ficou triste quando soube a notícia, mas ela ficou triste por pouco tempo. Por quê? O volver-se, por exemplo, nós utilizamos se volvió ou se ha vuelto loco, louco por bastante tempo. É um câmbio de estado muito mais duradouro, muito mais duradouro, sim? Então, por isso, o volver-se, ele se utiliza com um câmbio mais duradouro que o verbo poner-se, que é mais momentâneo. Por isso aqui, me volvi muito triste quando supe a notícia. Não, quando supe a notícia, me puse muito triste, sim? E aqui também seria possível me quedar muito triste quando supe a notícia, seria uma outra opção, mas o poner-se é disparado a melhor opção aqui para essa situação.
Aqui, Juan se puso rico de tanto trabajar. Não, Juan se hizo rico de tanto trabajar. Hacerse rico. Una persona se hace rica trabajando mucho, se hace rica. Não se puso rico porque, como eu já falei aqui do verbo poner-se, traçando esse contraponto aqui com o verbo volver-se, poner-se é algo rápido. Uma pessoa se puso rico seria ele ficou rico e rapidamente ele voltou a ser pobre. Então aqui não funciona. Juan se hizo rico de tanto trabajar. Com muito esforço se hizo rico. Sim? Depois nós temos aqui, tras anos de trabalho duro, Pedro chegou a ser o gerente general da empresa, exatamente, da empresa. Aqui, trabalhando muito, ele chegou a ser, com este esforço, nós utilizamos aqui o verbo chegar a ser. Sempre que queremos, temos tanto esforço assim, ele chegou a ser o gerente da empresa. Um esforço, algo que demanda da pessoa, nós utilizamos aqui ele chegar a ser. Então, essa alternativa está correta. Depois, Maria e Cristina se hicieron enfermeras. Enfermeras não, perdão. Maria e Cristina se hicieron enfermas. Aqui de enfermidade, uma pessoa que está enferma, está doente em português, né? Então aqui não. Maria e Cristina se pusieron enfermas. Elas se pusieron enfermas porque elas tiveram uma doença e se pusieron por um momento curto. Se quedaram enfermas também por um momento mais curto. Não é se hicieron enfermas, porque senão elas ficariam doentes por muito tempo. Então não funciona. Aqui então nós trabalhamos com chegar a ser, convertir-se em, volver-se, poner-se. São todos verbos, a ser-se também, né? São todos verbos de câmbio muito importantes e que merecem muita atenção. Pause o vídeo, olhe de novo, já que estamos numa live de revisão, olhe de novo o conteúdo para que esse aprendizado seja muito melhor. Sim? Então aqui nós demos uma olhada aqui, primeiramente, nas primeiras imagens falamos de descrição física, depois nós fomos para os verbos de câmbio e sempre ressaltando, reveja o vídeo, dê pausas e retome as atividades. Sim? Muito bem, então aqui, chicos. Então por hoje é isso. Até a próxima live de revisão do SPE com você. Bom trabalho e bons estudos. Hasta la vista, chicos!